vos será o princípio do mês, e este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a sua casa, a casa dos seus pais, e um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e nas vergas da porta, na casa dos que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimarás no fogo. Assim pois comereis vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito. Farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado e Pai querido, eis aí a Tua palavra, eis aí o Teu povo. Nessa noite nós entregamos, Senhor, diante de Ti a nossa vida. Nós de nós mesmos nada temos, Senhor, para oferecer ao Senhor. Mas, Pai, nós queremos prestar ao Senhor um culto racional. Ó Deus, que essa palavra possa adentrar no coração da Tua igreja, que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Repreenda toda ação maligna, meu Pai, no mundo espiritual. Ó Deus, que onde essa palavra chegar, que o Senhor possa atuar, mover no coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja como uma flecha certeira, meu Pai. Que seja como aquela semente plantada à beira, não à beira do caminho, mas a semente plantada em a terra fértil, que venha dar fruto a 100, que venha dar fruto a 60 e outra a 30. Faz a Tua vontade e o Teu querer. Fica conosco. Isso é conosco, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Poder sentar, dando glória àquele que vive, aquele que reina para todo e todo o sempre. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. O Senhor colocou no meu coração essa palavra nessa noite, mas já visto que hoje é um culto de ceia. E você pode estar se perguntando, mas pastor, o que tem a ver essa palavra com o culto de ceia? Na verdade, essa palavra tem tudo a ver, irmãos, com o culto de ceia. Veja bem que quando o Senhor elege Israel, quando o Senhor faz um concerto com Abraão, uma aliança com Abraão, quando diz a ele que vivia na terra de Ur dos Caldeus, dizendo: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação. E o Senhor vai fazendo aliança com os patriarcas, fez aliança com Abraão, fez aliança com Isaac, e logo depois fez aliança com Jacó, e daí se designou as 12 tribos de Israel. A palavra do Senhor fala que certa feita, quando havia fome na terra, o Senhor, através da vida de José,
aonde estava aprisionado no Egito e é tornado governador naquela cidade, o Senhor usa esse meio para evitar que o seu primogênito morresse de fome, porque grande era a fome na terra. Mas a palavra do Senhor fala que o tempo passou. E a nação de Israel, em terra estranha, cresceu. E a palavra do Senhor também nos diz que, logo após a morte de José e a morte do faraó daquela época, levantou-se um faraó que não conhecia José, e nem tampouco o seu povo. Então o primogênito de Deus se torna escravo em terra estranha. Só que certa vez, houve-se na terra do Egito que um homem hebreu havia de nascer, e esse homem seria o libertador daquele povo. E o faraó daquela época seria subjugado por esse homem. Então o faraó, temendo o nascimento desse bebê, dessa criança, temendo que a sua casa fosse julgada por um povo que não era da sua terra, por um povo escravo, ele dá ordem às parteiras daquela época, dizendo: olha, quando as mulheres hebreias derem seus filhos, vocês vão, e toda vez que nascer homem, vocês matem assim que nascer. As mulheres, porventura, deixem com vida, mas os homens, vocês vão lá e matem. E isso foi estatuto na terra do Egito. As parteiras daquela época receberam essa ordem de faraó para que matasse todo macho que nascesse das hebreias. Mas elas temeram a Deus, porque sabia que aquele povo era um povo diferente, e elas temeram a Deus. E todas as vezes que as hebreias tinham seus filhos, elas não os matavam. E Faraó começa a observar e ver que na terra do Egito o povo se multiplicava grandemente. Então ele manda chamar as parteiras dizendo: olha, vocês não estão obedecendo a ordem que eu havia dado a vocês? Eu dei uma ordem para que vocês matassem todo o macho, e eu vejo que as hebreias estão com todos os seus filhos em seus colos. Mas Deus dá a elas uma palavra dizendo ao faraó daquela época: olha, meu rei, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas têm mais força. Todas as vezes que nós somos chamados para ajudar a elas darem a luz, quando chegamos lá, ela já está com a sua criança em seu seio. Nós não fizemos porque estamos desobedecendo a ordem dada pelo Senhor, meu rei. Mas, todas as vezes que chegamos para ajudar, elas já estão amamentando seus filhos. E essa nação foi crescendo. A palavra do Senhor fala que havia um homem e uma mulher que eram escravos daquela terra, que tiveram um filho. Só que dessa vez foram os soldados que receberam ordem de todo macho para ser assassinado na terra do Egito. E nasceu um jovenzinho que a sua mãe optou por não dar o nome, porque ela sabia que aquela criança estava correndo risco de vida. Ela não queria se apegar. Essa criança nasceu privada de choro. Ela nasceu privada de ver o sol. A sua mãe o escondia, para que o choro do bebê não incomodasse as pessoas, para que fosse delatado que havia um jovem, uma criança, que havia nascido na casa dessa família. E ele começa a crescer. A Bíblia fala que esse jovem, que não recebeu o nome, que era privado de choro, que era privado de ver a luz do dia, ele crescia em formosura. Mesmo privado, nós sabemos que o sol, ele tem os nutrientes, vitaminas para o nosso corpo, mas esse jovem foi privado de tudo isso, mas ele crescia com formosura. Ele crescia em graça diante dos olhos do Senhor. Nós podemos ver também o profeta Daniel na terra da Babilônia, quando o rei daquele lugar ofereceu os manjares do rei, mas ele optou por não fazer parte dos manjares. E quando vieram ver como estava Daniel, a Bíblia fala que ele estava mais formoso do que aqueles que participaram dos manjares. Esse é o cuidado de Deus com o seu povo. Às vezes não entendemos como Deus opera, como Deus trabalha, e de fato a Bíblia bem diz: sabe tu como Deus opera? Nós não sabemos. Mas essa criança foi privada de tudo isso.
E a sua mãe já sabia que não poderia conter esse jovem dentro da sua casa. Então dá ordem à sua irmã, chamada Miriam, e fala: olha, Miriam, pega o teu irmão, porque não podemos ficar com ele em casa. Os soldados estão passando sempre na nossa rua. Ele está crescendo com formosura e com muita rapidez. Acontecerá que porventura eles passarão, verão essa criança aqui, e toda a nossa família vai pagar um preço muito alto por causa dele. E a palavra do Senhor fala que ela pega um cesto e betuma esse cesto por dentro e por fora, e dá à sua filha, dizendo: olha, nós vamos deixar essa criança na sorte. Na verdade, a mãe daquele jovem, ela não estava lançando ele à sorte, ela estava lançando ele na boca dos crocodilos, porque quando ele dá ordem, ela dá ordem a Miriam levar essa criança e jogar no Nilo. Havia lá crocodilos ferozes, crocodilos enormes. Agora imagine bem, irmãos, a mãe tem que fazer isso com o filho. Tem que pegar o seu filho mais novo e lançar no rio, ao perigo de vários crocodilos, com risco daquela pequena arca afundar. Mas ela diz à sua filha: olha, minha filha, coloque no rio e acompanhe para ver qual vai ser o final dessa criança, porque ele está lançado à sorte na vida dele. Só Deus para dar o fim que ele deseja, o fim que nós desejamos, que não é a morte, mas sim a vida. E quando Miriam coloca ele no leito do rio, ela vai acompanhando pela margem. Eu tenho certeza que o diabo, sabendo quem seria Moisés, ele deve ter entrado no meio daqueles crocodilos e deixou os crocodilos endemoniados, falando: é agora que nós vamos comer esse bicho, é agora que nós vamos comer esse menino, porque nem nome tem esse infeliz. É hoje que nós vamos almoçar uma criança. Mas a Bíblia fala que há um anjo. Havia um anjo guardando, protegendo. Os crocodilos endemoniados, mas o anjo com a espada desembainhada na mão. Quer tocar? Toca para ver. Toca para ver. E o vento do Espírito soprou a esse jovem até onde era mais calmo, aonde não havia crocodilos, aonde diz que naquele mesmo momento havia a filha de Faraó tomando banho no rio. Então aquela pequena arca betumada chega até a filha de Faraó, e ela vê aquela criança, e ela observa que de fato é uma criança hebreia. Então ela pega aquela criança e ali mesmo recebe o seu nome, Moisés, que quer dizer, porque das águas foi tirado. É linda essa história, maravilhosa. E a sua irmã, que estava ali próximo, quando vê que aquela mulher, a filha de Faraó, havia pegado aquela arca, dizendo: olha, leva a ter uma ama de leite, para que ela amamente essa criança, e no tempo certo me restitua a criança, para que ele cresça no palácio. E a mãe, muito feliz, sabendo que o destino do seu filho não foi a morte, mas sim a vida, ela amamenta até determinada idade, e é restituído Moisés para o palácio, aonde é ensinado tudo que no Egito havia de ensinar. E Moisés crescia em graça diante dos homens, diante do Senhor. Certa vez, quando Moisés tinha por volta dos seus 18 anos, ele decide então ir ter na casa dos seus irmãos. E quando ele chega lá, ele vê que o Egito estava batendo em um dos seus familiares. E ele se enfurece e acaba matando aquele egípcio. E ele, vendo aquilo, enterra o egípcio. E no outro dia mais um caso acontece. Só que agora é os seus irmãos que estão brigando entre si. Então Moisés vai querer apartar mais uma vez a briga, dizendo: olha, irmãos, não briguem entre si. Só que o caso que Moisés havia feito um dia após é descoberto. E um dos seus irmãos diz: olha, porventura, quem foi que constituiu você príncipe e juiz entre nós? Fará conosco de acordo com aquilo que você fez com o egípcio? Porventura você nos matará, assim como matou aquele egípcio? E Moisés descobriu
que aquele caso tinha sido descoberto, então ele temeu e fugiu. Ele fugiu da terra do Egito. E ele vai parar lá nas terras de Miriam, de Arã, aonde ele encontra as pastoras pastando e dando água aos seus animais. E Moisés encontra com um homem chamado Jetro, que era sacerdote do Senhor nas terras de Arã. E Moisés vive ali com aquele homem e acaba se casando com uma das suas filhas. E Moisés se torna pastor de ovelhas. Coisa maravilhosa. Moisés começa agora a viver uma vida pacata. Um homem hebreu, criado por egípcios, agora pastoreando ovelhas no deserto de Arã. E o tempo vai se passando. E a Bíblia fala que Faraó afligia o povo hebreu na terra do Egito, cada vez mais colocando cargas pesadas sobre eles. E o povo começa a clamar. O povo começa a lembrar das promessas que o Senhor havia feito ao seu povo, quando o próprio José, antes de ser morto, ele fala assim: olha, há certo tempo o Senhor vos visitará, e eles vão vos tirar dessa terra. E quando o Senhor vos visitar e se apresentar, não deixe os meus ossos aqui, leve os meus ossos embora também. E José até deu o nome do Senhor que os visitaria. Quando o Senhor vos visitar, Ele vai vos visitar dizendo: eu sou o que sou. Esse foi o sinal que José, antes de morrer, deu ao povo hebreu. Então, enquanto Faraó estava amarrando e segurando o povo hebreu na terra do Egito, eles começam agora a clamar a Deus, pedindo que o Senhor os tirasse daquele cativeiro. E o Senhor os escuta. O Senhor os escuta. E não é que o Senhor esqueceu. O Senhor estava esperando o momento certo para que Ele enviasse o libertador. Em alguns textos diz que o Senhor se lembrou das promessas que tinha feito a Israel. Se nós falamos que o Senhor se lembrou, então porventura nós podemos pensar que o Senhor havia esquecido das suas promessas. Mas não. Deus jamais se esquece daquilo que promete. Deus espera o momento certo para que aquilo que Ele prometeu de fato aconteça. Mas o Senhor espera de mim e você clamor, busca, comunhão. O povo vivia uma vida pacata lá na terra do Egito. Eles estavam acostumados com os deuses da terra do Egito. Eles estavam acostumados com a cebola. Estavam acostumados a sentar diante de uma fogueira e comer aquela comida rala, sem substância. Mas o povo ainda assim crescia. Então o Senhor, Ele vai prover para Israel. Veja bem, Ele não vai prover, Ele já havia provido para Israel um libertador. Só que o Senhor começa a treinar esse libertador lá no deserto, cuidando de ovelhas. Moisés aprendeu a lidar com o povo lidando com ovelhas. Certa vez Moisés decide, ele fala: olha, meu sogro, eu vou levar as ovelhas um pouco além. Eu vou lá perto do Monte Horebe, porque lá eu vi que tem pasto. Eu vou levar as ovelhas para pastar naquele lugar. E Moisés vai com a caminhada de um dia. E ele chega ao pé daquele monte. Ele vê aquele gramado. E as ovelhas começam a pastar. Já está ficando tarde. Ele vê uma sarça à sua direita. Não à esquerda, à sua direita. Imediatamente, quando ele olha para a sarça, para apenas observar, ela começa a estar em chamas. E quando ele vê aquela sarça em chamas, ele vê que o céu não está negro, como se fosse chover, como se tivesse caído um raio sobre aquela sarça, mas ele viu que aquela sarça ardia em chamas, só que ela não se consumia. Então quando ele vira mais uma vez para ver, assim, eu vou virar para ver que miragem que é essa, o que é isso que está acontecendo. Quando ele vira para a sarça, ele escuta uma voz que sai do meio da sarça dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisa
é terra santa. Moisés cai prostrado de joelho, sem entender o que estava acontecendo, atônito, com medo. Moisés não conhecia o Senhor, nem tampouco o Deus dos seus pais. Moisés conhecia todos os tipos de deuses, menos o Senhor que criou os céus e a terra. Moisés conhecia Horus, conhecia Astarote, conhecia Nefilins, porém o Senhor Moisés não conhecia. Então o Senhor se apresenta no meio daquela sarça, e o Senhor vai ter um diálogo com Moisés, dizendo: olha, eu estou provendo de ti um libertador para o meu povo, porque o meu povo está sendo afligido pelas cargas egípcias, e eles me pediram um libertador, e eu vou enviar você até eles, até Faraó, para que liberte o meu povo, para que o meu povo venha e me adore nesse lugar. Moisés retruca, como muitos fazem: mas Senhor, eu tenho palavras pesadas, minha língua é pesada, Senhor. É você mesmo que vai. Mas Senhor, como eu vou me apresentar diante de Faraó? Eu posso até me apresentar diante de Faraó, mas como eu vou me apresentar diante do teu povo, que também é o meu povo? O que eu vou dizer a eles? Diga: eu sou o que sou, vos enviou. E mesmo assim Moisés ainda retrucava: mas Senhor, eu não sei falar. Então o Senhor aparece também para Arão, lá na terra do Egito, e faz Arão vir até o encontro com Moisés. E quando eles se encontram, grande alegria se faz no meio deles. Então Moisés se apresenta diante de Faraó, dizendo: olha, Faraó, o meu Senhor, o eu sou o que sou, mandou vir até você, pedir para que você deixe embora o povo, para que eles prestem um culto ao Senhor lá no deserto. E Faraó: mas quem é o teu Deus? Quem é que você serve mesmo? Que Deus é esse? Eu não conheço. Eu conheço Horus, o Deus Sol, mas o seu Deus se retira da minha presença. Vai embora. Então Moisés sai da presença de Faraó, vai até a presença do seu povo, juntamente com Arão. E ele fala: olha, o Senhor me enviou até vocês para que vocês venham sair dessa terra. Nem mesmo o seu povo não quer que Moisés. Mas quando ele fala: eu sou o que sou, me enviou, eles lembram daquilo que José havia falado antes de morrer, que certo tempo o Senhor vos visitaria e diria que eu sou o que sou, vos livraria das cargas egípcias. Então o povo começa então a dar crédito àquilo que Faraó falava. Faraó mais uma vez se apresenta diante de Faraó, dizendo: olha, Faraó, o Senhor falou que você libertasse o povo dele, deixasse ir embora, para que eles prestem um culto ao Senhor. Então Faraó vai pedir de Moisés um sinal. Qual sinal você me dá que seu Deus de fato é um Deus que nós devemos ouvir e obedecer? Ele entrega o seu cajado na mão do seu irmão Arão, que joga o seu cajado no chão e ela vira uma serpente. Os magos de Faraó que estavam ao seu lado, eles fazem o mesmo. Os bruxos, eles fazem as mesmas coisas que o Senhor havia ordenado Moisés fazer. Então eles lançam também os seus cajados no chão, e os cajados deles se tornam em serpentes. Não é por maravilha, como diz o apóstolo Paulo, que Satanás se transfigura em anjo de luz, para, se possível, enganar até mesmo os seus escolhidos. O diabo, irmãos, ele tem poder paralelos ao do Senhor, mas eles não detêm de todo o poder, porque só o Senhor tem todo o poder. Enquanto eles estão olhando as serpentes, a serpente que havia se tornado através do cajado de Moisés, engole as serpentes dos magos do Egito. Mas mesmo assim, Faraó endurece o coração e não permite o povo ir. Muito pelo contrário, ele coloca mais encargo sobre o povo hebreu. E mais uma vez, enquanto o Faraó está no rio pescando,
Moisés e Faraó se apresentam na beira do rio dizendo: Faraó, liberte o povo para que eles vá para o deserto e prestem um culto ao Senhor. E Moisés diz: eu não vou. E o rei do Egito diz: eu não vou libertar esse povo. Eles são nossos servos, porque eu libertaria os meus servos. Deixá-los ir de forma gratuita? De maneira nenhuma. Mais uma vez, Moisés entrega o seu cajado para Arão, que ele toca na orla daquele rio, e todas as águas, desde o rio Nilo até as águas que estavam nas botijas de madeira, nas botijas de barro, se tornaram como sangue. E os seus magos fizeram da mesma forma, transformaram também a água em sangue, e ainda mais endureciam o coração de Faraó e não permitia que o povo fosse embora. Então ele vem com mais outra praga, dizendo: olha, o Senhor falou mais uma vez: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se você não os deixar ir, o Senhor fará subir da terra do Egito rãs, de forma que entrarão na tua casa, na casa dos teus servos, no meio do palácio, e subirão até a tua cama. E Faraó, com o coração duro, falou: olha, eu não creio nesse Deus de vocês, não. Esse Deus de vocês é um Deus fraco. Tudo que o seu Deus faz, os meus magos também fazem. E Faraó foi embora para casa tranquilo. Só que de noite subiram rãs de todos os termos da terra do Egito, de forma que as rãs pararam até na cama de Faraó. Só que agora os magos não conseguem fazer subir rãs da terra. Então Faraó pede para Moisés para que tirassem as rãs do meio do seu povo e do meio da sua casa. Eles falam: olha, eu vou deixar vocês irem, cultuarem o seu Deus, mas depois vocês voltem. Mas roguem ao vosso Deus para que tire essas rãs daqui. Moisés vai diante do Senhor, e as rãs saíram mais uma vez diante de Faraó novamente. Endurece o seu coração, não permitindo ir o primogênito do Senhor para que eles o adorassem. E o coração de Faraó se endurecia cada vez mais. Mas entenda uma coisa: não era apenas o coração de Faraó que se endurecia, mas o Senhor que endurecia o coração de Faraó. Mas pastor, qual era o motivo de Deus endurecer o coração de Faraó? Porque entenda uma coisa, irmãos, quem conhece a história sabe como o povo de Israel foram rebeldes na terra. Eles eram rebeldes, eram um povo de dura cerviz. Se Deus não mostrasse esses sinais, esses prodígios na terra do Egito, esse povo jamais adoraria o Senhor, jamais buscaria o Senhor. Então Moisés mais uma vez se apresenta diante de Faraó, dizendo: olha, o Senhor te diz: liberte o meu povo, para que eles vá e me sirvam na terra. E Faraó mais uma vez: eu não vou libertar Israel. Israel é meu servo. Eu não vou deixar Israel ir embora. Se você não deixar o povo ir embora, subirá piolhos a ti, aos teus servos, à tua casa, até os teus animais. E Moisés pega o cajado e fere a terra, de forma que subiram piolhos, e feriu toda a terra do Egito. E mais uma vez Faraó pede para que Moisés retire essa praga de cima deles, prometendo deixar o povo ir embora. Só que assim que a praga sai, ele retrocede na sua palavra e diz: eu não deixarei Israel ir embora. Então mais uma vez Moisés se apresenta: olha, Faraó, o Senhor mais uma vez te diz: liberte o meu povo para que vá e me sirva. E Faraó já estava de cabelo branco. Falei: e agora, o que vem por aí? Eu não deixarei Israel ir embora. Se você não deixar Israel ir embora, subirá praga de mortandade nos seus animais, de forma que morrerão no campo. Porém, nos termos de Gazem, de Gesem, aonde está o povo de Israel, nenhum animal sequer, nenhum cão morrerá. E mais uma vez sobe uma praga de pestilência e mata todos os animais da terra do Egito. Porém, nenhum animal sequer, nenhuma pulga, nenhum gato morreu na terra onde os israelitas estavam.
E Deus vai dando a eles prova de que o Senhor é Deus. Na segunda praga, na terceira praga, os magos da terra do Egito já não conseguiam fazer aquilo que Moisés fazia. E Deus envia mais uma praga, a praga das úlceras. De forma que subiram úlceras sobre o povo. Começaram a se machucar e o coração de Faraó, mais uma vez, endurecia. Veio saraiva sobre a terra. Deus ameaça eles com gafanhotos, de forma que consumiu todo o fruto da vide. E os gafanhotos, de fato, consumiram tudo. E nem assim Faraó deixou o povo ir embora. Eu quero que você pare um pouco aqui e entenda uma coisa. Sabe por que muitas vezes Deus permite que determinadas situações aconteçam na minha e na sua vida? Por que muitas vezes nós nos perguntamos, mas Senhor, por que isso? Por que eu não consigo me libertar disso? Por que essas coisas me sobrevêm? Deus, assim como o povo na terra do Egito, através desses sinais e prodígios, mostrou que com mão forte Ele consegue arrancar você das mãos do inimigo. Faraó aqui é a representação de Satanás, que de maneira nenhuma quer nos deixar ir embora. Quando Israel estava sendo subjugada, não apenas agora pelo povo egípcio, mas quando estava sendo subjugada, quando Jesus estava aqui pelo povo romano, os hebreus achavam que Cristo viria como se fosse um valente, com espada nas mãos e escudo, para poder libertar o povo. Mas não, Jesus vem trazendo eles para libertar de um cativeiro muito maior. Qual o cativeiro maior, irmãos? A prisão. As grades podem aprisionar o corpo humano, o corpo físico, mas e Satanás pode aprisionar a tua alma. O Senhor veio para libertar o povo justamente dessa prisão, desse cativeiro. Entenda uma coisa, foi necessário Deus enviar 10 pragas na terra do Egito para que o povo entendesse que o Deus a qual eles serviam era um Deus de mão forte, era um Deus provedor. Só que aqui neste caso, Deus endurecia o coração de Faraó para mostrar para o povo, que Ele é um Deus de mão forte, que é um Deus que liberta, que é um Deus que cura, que é um Deus que cuida, que é um Deus que zela. 10 pragas foram necessárias para eles começarem a entender que o Senhor de fato era Deus. 400 anos eles ficaram naquele cativeiro. Eles escutaram apenas a profecia que José havia deixado ali, mas eles não conheciam a Deus de verdade. Então eles começam a ver os sinais que Deus fazia através da vida de Moisés e de Arão, seu irmão. A última praga, Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo: olha, Moisés, fala aos filhos de Israel, como o Faraó não quer deixar o povo ir embora, agora ele os deixará embora, porque eu tenho endurecido o coração dele, mas agora eu vou me glorificar em cima de Faraó e em cima do seu exército. Fala para o povo matar um cordeiro, para eles pegarem o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das suas portas, porque a praga agora vai ser uma pestilência muito grande. Eu à meia-noite vou sair no meio do arraial e vou matar todo o primogênito na terra do Egito, desde os animais até aonde está o trono de Faraó, onde se assenta. Eles matam o cordeiro, e o sinal que Deus havia dado a eles: olha, vocês vão lá, pegam o sangue, passem no umbral das suas portas, porque aonde eu passar à meia-noite e estiver a marca do sangue do cordeiro, eu passarei por cima, e praga de mortandade não entrará naquela casa. Essa foi a Páscoa que o Senhor havia dado ao povo de Israel. E o Senhor fala: olha, comei dele apressadamente, com seus lombos cingidos, ou seja, com a mala pronta, com o sapato nos pés, porque eu me glorificarei em
na terra do Egito nesta noite. E eles comeram assados, pegaram o sangue e passaram nos umbrais da sua porta. Mas chega meia-noite. Sabe por que a Bíblia fala tanto a respeito de meia-noite? A Bíblia fala que à meia-noite Sansão pegou os portões de Gaza e carregou nos seus ombros. À meia-noite ouviu-se clamor, eis aí o esposo. À meia-noite o Senhor passa na terra do Egito. Por que a Bíblia fala tanto a respeito dessa hora? Sabe por que meia-noite? Meia-noite é uma hora de desapercebimento. É uma hora onde a maioria dos homens já estão dormindo, descansando. Então o Senhor usa essa hora, retoricamente falando, para que você esteja atento. Porque à meia-noite se ouve o clamor. Os que não estão preparados são deixados para trás. Se as pessoas não tivessem passado, dado ouvido àquilo que Moisés falou, e tivessem passado o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta, certamente haveria praga de mortandade sobre aquela terra. À meia-noite o Senhor resolve passar. Assim como Jesus falou, à meia-noite o noivo vem. Se você estiver desapercebido, você corre um grande risco de bater com a porta fechada no teu rosto e querer de lá de dentro, lá de fora, gritar: Senhor, abra-nos a porta, Senhor. Infelizmente, aqueles que estiverem pelo lado de fora da porta vão apenas ouvir uma voz que diz: em verdade vos digo, não vos conheço. Há muitas pessoas que estão andando desapercebidas, dizendo: o Senhor tarde virá. O pastor fala toda semana que o Senhor está voltando, que esse domingo pode ser o último culto, que essa ceia pode ser a última ceia, e nada acontece. Se você for pego desapercebido, irmãos, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado, nem tampouco no inverno. O inverno eu até entendo por quê. Porque é só o tempo fechar, as pessoas já começam a dizer: não vou para a igreja hoje não, está muito frio, vai chover, eu fui chapinha agora, principalmente as mulheres, né? Senhor, eu fui chapinha agora, o Senhor entende. Se Jesus voltar a chuva infeliz, vai te deixar o quê? Tem muita gente que está assim desapercebida, irmãos. Tem muita gente que não sabe o valor do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro evita que você morra. Aí nós vamos daqui a pouco participar do corpo e do sangue de Cristo. E não damos valor a esse sangue. Nos esquecemos que o Cordeiro foi morto para que desse vida a um povo. Se o Cordeiro não fosse morto, certamente aquele povo morreria também na terra do Egito. Mas foi necessária a morte de um Cordeiro para que trouxesse vida àqueles que estavam perdidos. E achamos que isso é nada. E à meia-noite o Senhor passa na terra do Egito. Onde ele vê a marca do sangue, ele passa por cima e nenhum mal acontece. Nenhum animal sequer morreu na terra dos hebreus. Mas quando o Senhor chega nos termos do rei do Egito, dos seus servos, das suas servas, todo primogênito, desde aquele que servia vinho na taça de Faraó, desde o padeiro até o rei daquela terra, todo primogênito morreu. Então dessa vez Faraó, ele fala: Moisés, pega o teu povo, esse povo que segue os seus passos e some da minha terra, vai embora, some daqui. Imagine a dor, o choro, o clamor que houve na terra do Egito por ver todos os seus primogênitos mortos. Sabe por que morreram os primogênitos na terra do Egito? Porque o Deus que eles serviam não era o mesmo Deus. Eles confiavam em outros deuses, até mesmo na força do seu braço.
Por isso que o salmista deixou escrito: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor fala que todos os egípcios, o Senhor deu graça ao povo hebreu para que os egípcios dessem a eles ouro e prata. Eles não saíram, irmãos, com a mão na frente e outra atrás da terra da sua escravidão, não. Eles saíram com todo o ouro e toda a prata da terra do Egito. Despojou, sem ter levantado uma lança sequer, uma espada sequer. Quem tinha direito a despojos de guerra, irmãos, é só quando alguém saía para a luta, para a guerra. Quando vencia um rei. Mas o Senhor que pelejou por aquele povo que nem o conhecia, e despojou todo o Egito, de forma que saíram de lá ricos, não com pouco ouro e pouca prata, não, com muito ouro e muita prata. E eles começam agora a caminhar. A Bíblia fala que eram mais de 600 homens, sem contar mulheres e crianças. Um grande povo, um grande êxodo sai da terra do Egito para uma terra que nem eles ainda conheciam. E eles começam a caminhar com esse jovem Moisés diante do povo. Quando eles se deparam com o mar, eles sentam na beira daquele mar e começam a indagar: e aí, Moisés, por onde é que nós vamos? Nós íamos tomar um sol, uma praia? Para onde é que nós vamos? Aqui que tem uma coisa interessante, irmãos. Quando o Senhor tira o povo da terra do Egito, não foi Moisés apenas que foi diante do povo, mas a palavra do Senhor fala que durante o dia uma coluna de nuvem ia diante do povo, e durante a noite essa mesma coluna de nuvem se tornava uma coluna de fogo. Era essa nuvem que guiava o povo pelo deserto. Não era o homem, mas era o próprio Deus que guiava o povo. Era o próprio Deus que dava direção a eles. Então esse mesmo Deus coloca eles aonde? Diante do mar. Eles olham para a sua direita um penhasco, olham para a sua esquerda outro penhasco. A única saída daquele lugar era voltar para trás e dar a volta, porque diante deles estava o mar. E a Bíblia fala que o Senhor mais uma vez endurece o coração de Faraó. E Faraó começa a pensar: mas por que eu fiz isso? Porque eu deixei o meu servo Israel ir embora. E agora quem é que vai trabalhar para nós? Nós tínhamos um servo tão bom. Que loucura eu fiz? Então Moisés, então a Bíblia fala que Faraó manda aparelhar os seus carros, o seu carro, aparelha o seu exército e vai com todo o seu exército atrás de Israel. Quando o povo israelita está na frente daquele mar, eles olham para trás e ele vê Faraó com todo o seu exército. E entenda uma coisa: naquela época era como se fosse hoje os Estados Unidos da América. Era uma potência bélica a terra, o Egito. Era uma potência bélica. E o povo começa a murmurar com Moisés, e nem Moisés sabia qual era a direção do mar. Moisés, ele tirou da terra do Egito, mas nós morremos aqui. E agora? O que nós faremos? Nem Moisés sabia o que fazer. Eu falei: eu não sei o que fazer. Eu sou o que sou, os trouxe para cá. Espera aí que eu vou consultar ele. E aí, Senhor, o que nós vamos fazer? Vamos morrer aqui? Moisés, o que eu tenho posto na tua mão? Diga ao povo que marche. O que tem se posto na sua frente? Qual foi o problema que se pôs na tua frente? Às vezes nós achamos que o mar é intransponível. Olhamos para a direita, não vemos saída. Olhamos para a esquerda, não tem saída. Olhamos para trás e vemos o inimigo vindo atrás de nós. Quando a gente olha para frente e se prepara: poxa vida, não vai ter como. Eu vou morrer nessa prova. Talvez você esteja como esse povo, na frente do mar, achando que vai morrer nessa prova. Certa vez Jesus falou com os discípulos: olha, peguem o barco e vão para o outro lado, que eu vou ali orar. E a Bíblia fala que durante a noite se levantou-se uma tempestade de tal forma que os ventos assolavam o barco onde os discípulos estavam, que o barco estava indo a pique. E já era, se eu não me engano, a hora nona, aonde os discípulos estavam naquele barco sendo açoitados pelos ventos, pelo mar. Pedro olha à distância e vê um homem vindo caminhando sobre as águas.
E alguém grita de lá, é um fantasma. Quando Jesus chega mais próximo, calma, irmãos, sou eu. Então Pedro vai, Senhor, se é de fato tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele fala, venha, Pedro. Sabe por que Pedro afundou? Ele olhou para onde não tinha saída, olhou para a direita, olhou para a esquerda, ele sentiu os ventos, ao invés de olhar para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Quando você olha para a direita, olha para a esquerda, esquece de olhar para aquele que é autor e consumador da sua fé, você começa a afundar, a naufragar na fé. O povo está diante daquele mar, e o Senhor fala, Moisés, eu posto as tuas mãos, diga ao povo que marche. A palavra do Senhor diz que quando Moisés toca nas águas com aquele cajado, o mar se abre no meio. E Moisés falou, olha, o Senhor mandou vocês marcharem. E o povo nunca viu isso, um mar aberto, eles passando a seco, um paredão de água à sua direita, outro paredão de água à sua esquerda. Faraó vem atrás. Quando o Faraó se depara com aquele negócio, fala, mas isso é mágica. Eu nunca vi uma coisa dessa. Isso é mágica. Se o mar está aberto para esse povo passar, nós também vamos. Aí que coisa interessante. Essa nuvem que ia diante do povo, quando o Faraó ele resolve entrar atrás do povo no meio do mar, essa mesma nuvem que estava na frente, ela sai e vem até o último hebreu e fica entre Faraó e os hebreus, impedindo que Faraó se achegasse ao teu povo hebreu. Cuidado de Deus. Esse mesmo Deus que te protege na sua retaguarda é o mesmo Deus que te protege da tua frente, da tua direita, da tua esquerda. Quando o último hebreu passa, que está do outro lado da margem do rio, a Bíblia fala que o mar se detém sobre todo aquele povo, matando todo o exército da terra do Egito. É muito bonito quando nós acabamos de atravessar uma guerra, fazemos como Miriam, cantamos e salmodiamos. Só que aqui não é uma história de ficção, aqui não é uma história de felizes para sempre, é uma história real e verídica. A gente vence uma luta e esquecemos que há mais lutas para ser vencidas. Cantamos e salmodiamos agora porque vencemos, mas quando vem outra luta nós começamos a esmorecer. E nós temos a história de Israel, 40 anos de peregrinação naquele deserto. Tudo isso por desobedecerem à voz do Senhor. Tudo isso por não darem ouvido. Tudo isso por não seguir os estatutos que Deus havia lhes dado. O Senhor quer nos limpar. Ele quer tirar de nós tudo aquilo de rapina que o Egito colocou dentro de nós. A intenção do Senhor ter levado o povo para a terra do Egito, para o deserto, era simplesmente para poder purificar o povo, para tirar aquilo. Irmãos, são 400 anos aprendendo a adorar outros deuses. 400 anos aprendendo a cultuar outros deuses. O Senhor queria tirar, limpar tudo aquilo deles. Só que o povo não deixava. O povo não deixava. O povo se queixava de tudo. Não pense você que Deus acabou seus milagres quando abriu o mar vermelho. Não, a Bíblia fala que ele enviou codornas, porque o povo necessitava de comer. Deus fez maná aparecer todos os dias na tenda do povo de Israel. Deus fez água brotar da rocha. 40 anos eles não compraram uma muda de roupa sequer, nem um sapato. As roupas e os seus sapatos cresciam juntamente com aqueles jovens. Nem um pano sequer se rasgava. Era o cuidado de Deus. Deus estava limpando o povo, mas o povo era de tua serviço. Certa vez o Senhor se cansou do povo. Quando Moisés chega diante do Senhor para trazer o relatório do que estava acontecendo, Deus falou: olha, Moisés, esse povo é duro de coração, é de dura cerviz. Eu vou matar todo esse povo e vou fazer de você uma nova nação. Deus propôs a Moisés aniquilar todo aquele povo por causa da dureza do coração. Hoje nós glorificamos a Deus porque Cristo, o Cordeiro que morreu por nós,
está nos dando oportunidades. Ele não está colocando diante de mim e de você, falando assim: olha, Maico, eu vou matar esse povo porque é rebelde e vou fazer de você uma nova nação. Não, ele está falando: eu já morri por esse povo rebelde, eu quero limpá-lo, eu quero cuidá-lo. Mas se vocês não deixarem, irmãos, se nós não permitirmos que o Senhor nos cuide, nos limpe, não é desejo do Senhor que o homem vá para o inferno. E nem tampouco o Senhor criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos, mas pela sua desobediência, ele acaba parando nesse lugar. Eu queria ter mais tempo, irmão, só poder falar um pouco mais, porque a vida de Moisés é uma maravilha. São 40 anos. São 40 anos, irmãos. Não é 40 anos caminhando apenas, não. 40 anos vendo milagres. A vida desse povo no deserto foi um milagre. A minha vida e a sua vida no deserto ainda é milagre. Aleluia. Se nós formos colocar a porcentagem dos que são dignos de entrar na terra prometida, olhando para a nação de Israel, meu Deus, quão terrível é. De mais de 600 mil homens, isso sem falar mulheres e crianças, apenas 2 homens daquela geração que saiu de lá conseguiram entrar na terra prometida. Aí vem um triste versículo, quando eles adentram pelos portões da Nova Canaã. A Bíblia fala assim: e entrou um povo que não conhecia o Senhor, nem tampouco os seus feitos. Não é o nosso caso. Nós conhecemos o Senhor, conhecemos seus feitos. Irmãos, não seja como aquele povo lá no deserto. Não espere o pior acontecer, porque tem gente que assim espera que o pior aconteça para tomar uma posição diante dele. Tem gente que assim espera no último instante para tomar uma decisão. Isso é muito perigoso, porque, como eu já falei, lembra dos filhos de Jó? Eles não estavam esperando que morressem todos juntos num dia só. Eles estavam apenas em comunhão entre seus irmãos, se alegrando uns com os outros. Mas de repente, a vida, em um abrir e fechar de olhos, se passou. Por isso o Senhor deixou escrito: não temeis ao homem, que pode matar o corpo, mas temei a Deus, que tanto mata o corpo, como lança a alma no inferno. Não brinca com o Senhor, irmãos. Eu vou falar o que eu falei a princípio: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Se você é sábio, tema ao Senhor, não brinque com Ele não. A mão do Senhor é pesada, e quando Ele põe a mão, não tem quem te livre. Não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem anjo, não tem demônio que te livre da mão dele. Não tem ser nessa terra e nem fora dela que pode fazer você ser livre das mãos do Senhor. Não espere, irmãos, o Senhor pesar a mão sobre a tua vida. Cuidado com os teus passos. Como nosso irmão Zé Damas falou, o culto não acaba agora às 9 horas, ele continua lá fora. Ele continua na tua escola, ele continua na tua casa, ele continua no teu trabalho. Que nessa noite não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Amém? Agora essa palavra natal no teu coração, em nome de Jesus, vamos